Após compreender todos os conceitos sobre estruturas moleculares, vamos aprender a respeito das interações entre moléculas. Forças intermoleculares são interações atrativas que mantêm as moléculas orgânicas coesas, como, por exemplo, as forças que mantêm unido o DNA, que são interações por ligação de hidrogênio, como a gente verá. Uma das forças intermoleculares de maior potência são as forças íon dipolo. Elas ocorrem entre moléculas polares e íons livres. Nela, diferentes íons atraem polos de carga parcial oposta, positiva ou negativa, dependendo da carga do íon, formado pelas moléculas orgânicas polares, como representado aqui nessa molécula. Por exemplo, se eu tenho um íon positivo, ele vai interagir com uma molécula apolar pelo lado de carga potencial negativa dessa molécula polar, tá? Porque os opostos é que vão se atrair. Como no exemplo também aqui ao lado da solvatação do íon cloro pela água. O cloro contém uma carga real, o íon cloro, portanto, ele vai atrair as moléculas de água pelo lado do polo positivo, que é o lado dos hidrogênios. Depois relembrem lá o mapa de potencial eletrostático para a molécula de água e vocês verão que o polo positivo da água é o dos hidrogênios. Então, essa interação íon dipolo acontecerá entre o polo positivo azul da molécula de água com o íon cloro, que é negativo. A interação por ligação de hidrogênio é uma das forças intermoleculares mais fortes também da natureza, tá? Ela é a força que atrai as moléculas de água. Elas são atrações formadas pelo hidrogênio e átomos eletronegativos do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui temos uma representação onde os átomos de hidrogênio estão interagindo com átomos de oxigênio. A parte de densidade de carga negativa, da água, que é o oxigênio, polo negativo, vai interagir com o polo positivo, região azul da água, depois relembrem lá. E se fosse aqui na molécula de amônia, a mesma coisa aconteceria. O polo positivo da amônia, que é a parte dos hidrogênios, vai interagir com o polo negativo, que é a região do nitrogênio, tá? E no flúor também, mesma coisa. Como eles são elementos muito eletronegativos, o polo, a região de alta densidade eletrônica nessas moléculas que contêm o FON, ela sempre vai estar um pouco mais deslocada para o lado do átomo mais eletronegativo. E com isso eles vão interagir com hidrogênios de outras moléculas semelhantes ou não, tá? Porque os opostos aqui vão se atrair. As forças de polo são forças um pouco menos potentes do que ligação de hidrogênio e íon dipolo, que ocorrem entre moléculas polares, através da atração, entre polos contrários, destas moléculas, como por exemplo aqui esse hidrocarboneto contendo flúor. A densidade de carga negativa está deslocada para o átomo de flúor, então cria-se uma carga parcial, um polo negativo para essa região. E, portanto, se ela está interagindo com outra vizinha que contém o elemento eletronegativo oxigênio, ela vai interagir, com a parte do carbono, que é a parte que tem o polo positivo, que é o contrário ao do flúor negativo. Sempre assim, se eu tiver mistura de moléculas polares, um polo positivo de uma molécula vai ser atraída pelo polo negativo da outra. Se for a mesma molécula, também acontece, tá? Elas vão ficar ali interagindo entre os polos contrários, forças contrárias. Já as forças de Van der Waals são as atrações intermoleculares de menor força que existem, geralmente acontecem entre moléculas apolares, tá? Como, por exemplo, hidrocarbonetos, e elas também são denominadas de polo induzido. Induzido por quê? Porque trata-se de uma atração causada por dipolos momentâneos, tá?
a molécula ela é apolar, ou seja, ela não tem diferença de carga, não tem região de maior densidade de carga do que a outra, porque não tem diferença de eletronegatividade. Mas, momentaneamente, essa nuvem ela pode estar deslocada mais para uma região do que para outra, e aí isso causa um efeito em cascata nas outras, de modo que elas se atraem diante de polos também opostos, tá? Mas é uma atração momentânea, tá? Causada por dipolos momentâneos. Em geral, esse é o único efeito em moléculas apolares, tá? Mas ela também acontece em todas as outras moléculas, tá? Polares também. Por quê? Porque essa polarização momentânea, ela pode se dar em qualquer molécula. Ela, apesar de ser uma atração fraca, ela é uma atração efetiva e também explica a propriedade de inúmeros polímeros, tá? Que podem ser substâncias apolares e também possuem propriedades como alta resistência, tá? E dureza. A fim de se compreender um pouco melhor sobre esse efeito dos dipolos temporários, utilizou-se aqui como exemplo o argônio, que é um gás nobre, inerte, que momentaneamente pode ter uma desorganização da sua nuvem eletrônica de modo a gerar um polo negativo, tá? Com uma alta densidade para uma região do elemento químico, e como eles andam sempre em conjunto, essa distorção na nuvem de um elemento ela causa um efeito cascata nos demais, porque acaba, né, repelindo ou atraindo regiões, né, de densidade eletrônica do elemento vizinho, e aí são explicadas as interações entre as moléculas de argônio, tá? Que são interações por forças de Van der Waals, que também são muito comuns aqui, como a gente viu nos hidrocarbonetos, apesar de serem moléculas apolares, né? Compostas por carbono e hidrogênio, que são elementos pouco eletronegativos. A fim de se mensurar a potência das forças atrativas entre moléculas, é possível, né, estabelecer uma ordem de magnitude, né, expressa aqui do modo do maior para o menor, né? O íon dipolo seria a força intermolecular mais forte, seguida da ligação de hidrogênio, depois da dipolo-dipolo e a dipolo induzido, que é a Van der Waals. E essas forças, elas estão relacionadas com as características das estruturas. Por exemplo, os hidrocarbonetos são conectados por forças mais fracas, forças de Van der Waals. Por isso, a sua característica como ponto de ebulição, aqui destacada no quadro em azul, vai ser uma das menores pontos de ebulição, ou seja, ele facilmente vai passar da fase líquida para a fase vapor, porque as forças atrativas entre as moléculas do hidrocarboneto são menores do que no éter, por exemplo, tá? Que possui interações o quê? Dipolo-dipolo. E já o álcool, que tem interação do tipo ligação de hidrogênio, já possui um ponto de ebulição bem maior, até mesmo maior do que o da amina, né, que também faz ligação de hidrogênio e interação de polo-dipolo entre essas moléculas. Mas como o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, né, o oxigênio que compõe o álcool vai determinar seu ponto de ebulição maior, ou seja, as forças atrativas entre um álcool, moléculas de álcool, são maiores do que as forças atrativas entre moléculas de uma amina. Ainda relacionando, né, propriedades físicas com forças intermoleculares, aqui nós temos exemplo de moléculas apolares, como os hidrocarbonetos, né, que são conectados entre si apenas por interações de Van der Waals, né, que é dipolo induzido. A gente precisa considerar a estrutura organizacional das moléculas constituintes, para também determinar propriedades como ponto de ebulição. Por quê? Quanto maior a área de superfície, né, a área de contato, né, entre essas moléculas, maior vai ser a força de atração entre elas. Se eu vou aumentando o número de ramificações, eu vou aumentando o que? A entropia, né, e vou
diminuindo essa área de contato entre as moléculas, elas vão interagir menos, né? E aí elas vão então ter uma propriedade física, né, um pouco mais branda, né? Como o ponto de ebulição que a gente vê aqui, que ele vai diminuindo conforme aumenta o número de ramificações aqui dos hidrocarbonetos. E também outro fator importante para que está associado com propriedades físicas é o peso molecular. Quanto maior a massa, também maior vai ser, por exemplo, o ponto de ebulição, tá? Outra propriedade que está diretamente relacionada com as forças intermoleculares é a solubilidade, né? Como exemplo, a gente pode ver aqui uma mancha de petróleo em água. Como o petróleo é apolar, ele vai interagir bem com outra molécula de petróleo e não vai interagir bem com a água. Então, eles formam aqueles aglomerados, né? E, e isso se explica pela regra, né? Do semelhante dissolve semelhante, né? Agora aqui na figura mais à direita, você tem uma molécula polar solubilizada em água, que é um solvente polar. Você vai ter o que? Interações de polo, onde você vai ter o polo negativo da água interagindo com o polo positivo da molécula polar. E você vai ter os polos positivos da água, que é o solvente, interagindo com os polos negativos da molécula polar. E assim se explicam, né, a propriedade da solubilidade através das forças intermoleculares. Agora façam os exercícios e até a próxima.